Sem nenhum medo de errar, eu posso afirmar que Longlegs é um dos filmes mais sinistros e desconfortáveis que você vai ver neste ano. Embora isto também não signifique diretamente que seja um grande filme. O que eu posso dizer, porém, é que o filme é mais atmosfera do que narrativa. Em outras palavras, o filme investe muito mais na construção de um ambiente hostil e desumano do que investe na construção de sua história, que deve tributo a clássicos como O Silêncio dos Inocentes, a Seven. O primeiro deve ao fato de que a protagonista é uma das únicas mulheres dentro de um meio masculino, além de seu vínculo construído com o personagem título. E do último deve à crueldade dos crimes cometidos que guardam íntima conexão com a religião. Se em Seven eram os crimes capitais, aqui tem uma relação muito mais próxima com o satanismo, e essa relação com o satanismo também deságua numa relação com o fundamentalismo religioso de uma maneira muito criativa, mas que eu não vou entrar em detalhes. O que eu gosto muito no filme são as decisões tomadas pela direção em nos deixar desconfortáveis. Decisões estas que já acontecem desde os inserts subliminares dentro da imagem até a cena inicial, que é reproduzida dentro de uma razão de aspecto diferente do que o restante do filme, aproximadamente 1 por 1, com bordas arredondadas, conferindo uma claustrofobia dos personagens, enquanto reforça o aspecto da lembrança. A direção é muito hábil, por exemplo, posicionar a câmera sempre abaixo dos personagens, olhando para cima. E dessa maneira, além de provocar um enquadramento desconfortável, que em algumas situações pega do torso para cima, ainda mostra o céu nublado do Oregon no inverno, as árvores sem folhas retorcidas como se fossem chifres de uma besta, e demonstra a desolação daquele ambiente. Além do mais, é muito interessante como o filme convida elementos metafísicos sem precisar justificá-los nem explicá-los. Por exemplo, a protagonista supostamente tem uma habilidade de predestinação. Ela é uma vidente, portanto. Ela consegue encontrar uma casa específica onde está o assassino no subúrbio, sem entender muito bem como ela faz isto. A estabilidade dela é recepcionada dentro de uma fórmula padrão, de um thriller de horror de assassino em série, em que cada pista aproxima mais a personagem do criminoso. Ou talvez as pistas sejam municiadas por ele para ser encontrado. Será que o assassino quer ser pego para assim concluir toda a sua elaboração do seu plano? Ou será que ele está cometendo erros? E isso denotaria o fato de que a protagonista é uma boa detetive. Esses aspectos eles são realçados em um filme que valoriza, através de uma atuação circunspecta da Maika Monroe, a sua personagem, e também como ela se comporta em relação ao perigo, já que, ao mesmo tempo que ela enxerga o mal, ela também parece não se perturbar pelo mal. Ela parece já estar imunizada ao mal. Ou, de outra forma, ela parece estar indiferente a ele. E enquanto passeia por esses sentimentos, navega por um mundo de códigos que a aproxima do assassino interpretado por Nicolas Cage. Aliás, a caracterização do ator foi mantida em sigilo por praticamente todos os veículos de imprensa, e eu tampouco vou estragar a surpresa de vocês. Embora eu vou dar duas pistas. Ele vai lembrar um ator muito famoso na década de 90 e anos 2000, que talvez tenha feito plásticas demais, e também um cantor de rock, um desses cantores mais profanos do rock norte-americano. E a atuação do Nicolas Cage é muito eficiente porque também é contraditória. Pega um projeto sisudo que tem uma visão muito sólida e obedece essa visão do início ao fim, demonstrando uma consciência de estilo e de forma muito exuberante pela direção, mas ao mesmo tempo apimenta esse mundo com um personagem que parece ter vindo de outra produção. E quando vocês o virem gritando, bem ao estilo do Nicolas Cage, isso nos leva não a sair do filme, mas à realização de que ele é a culminação do filme. A diferença é que, enquanto a primeira experiência denotaria uma quebra desse estilo, uma quebra dos padrões formais estabelecidos pela direção, o segundo nos prepara para esse momento, o momento em que nós vamos encontrar Longlegs
E a explicação do nome dele também é muito divertida e interessante. E esta presença dele vai preencher aquele vazio com a sua própria personalidade. Por outro lado, como eu falei para vocês, narrativamente é um filme desapontante. É desapontante porque ele pega uma complexidade de um caso que dura cerca de 30 anos para resolvê-lo em tantos dias. E eu entendo que isso pode ser parte do grande jogo das coisas, mas é decepcionante a maneira com que isso acontece, com que o filme é resolvido e como a protagonista toma algumas decisões que não fazem muito sentido para a capacidade de resolução de mistérios que ela demonstra ter. A propósito, eu fiquei estupefato como, primeiro, nem ela tentou impedir um determinado personagem de fazer uma determinada ação em um certo momento, como nenhum dos dois perceberam que uma certa personagem fazia aniversário no dia 14. E a data 14 é uma data importante para o filme, embora a título de crítica vocês nem vão entender agora por que que é tão importante, a não ser que você já tenha assistido. É algo que escapa à minha compreensão, como algo tão simples e tão banal para policiais e agentes tão habilidosos e tão competentes possa reduzir a qualidade do filme no terço final. Enfraquece o filme mesmo. Pegar toda uma atmosfera tão bem construída, mas com uma narrativa com pernas curtinhas, curtinhas, que não é capaz de fazer frente a todo o conceito visual criado pelo Osgood Perkins. Entretanto, há bastante tempo eu tenho uma relação muito mais íntima com a imagem, até porque eu sou crítico de cinema, do que necessariamente com a história que está sendo contada. Eu tenho mais facilidade em deixar passar aquilo que me incomoda na história do que em deixar passar oportunidades que são desperdiçadas para a construção de uma atmosfera, de uma imagem opressiva, de uma sequência hostil. Osgood Perkins acerta muito bem na atmosfera, não acerta tão bem na narrativa. E dentro dos critérios que eu enxergo o cinema, isso faz com que para Longlegs eu dê 3,5 estrelas em 5. E se você chegou aqui por este vídeo, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.